He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call, and He knows my name. Amém, queridos. Nós nos propusemos a pregar uma série de mensagens sobre Cristo nas páginas do Velho Testamento. E fazemos isso para fixar na mente dos irmãos que tudo que Deus criou, toda a Bíblia, toda a criação de Deus aponta para Cristo. A Bíblia está cheia de Cristo, a Bíblia fala de Cristo, Ele é o assunto da Bíblia. E se alguém busca algo que não é Cristo na Bíblia, está buscando a coisa errada no lugar errado. Vamos orar então? Ó meu Deus, nós entramos na Tua presença e Te chamamos de Pai. E este é um clamor maravilhoso, esse é um privilégio maravilhoso que Tu deste a nós em Cristo. Então este é um clamor de filhos, de crianças a Ti. Isso é cheio de significado, é cheio de amor, porque isso nos enche de conforto, que possa abundar em nós o espírito de adoção. Deixe-nos ver, deixe-nos sentir que somos Teus filhos. É Tu que falas conosco em Tua palavra, é Tu que cuida de nós em Tua providência, é Tu que nos castiga com Tua vara, é Tu que nos humilha em nossa arrogância, para nos levar a dizer, meu Pai, com verdade e seriedade, em Ti nós descansamos, pois quem sustenta o mundo, quem controla as nações, quem põe Satanás em cadeias, quem conforta os nossos corações, quem nos perdoa senão Tu? Fale aos nossos corações nesta noite e mostra a beleza do Teu Filho amado, por amor a Cristo. Amém. Amém, queridos. Então o nosso propósito é uma série de sermãos olhando para Cristo nas páginas do Velho Testamento. Então isso será uma longa série. No livro de Lucas, capítulo 24, do 24 a 27 diz: E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Começando por Moisés com o Pentateuco, indo pelos profetas, em todos os livros do Velho Testamento, Jesus mostrou que a Bíblia estava cheia dele. Deus quer nos mostrar isso também. Deus quer que em cada página da Bíblia você veja seu Filho, Cristo, Cristo, Cristo. O que Paulo diz em Colossenses: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível foram criadas para expressar Cristo. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Muitas pessoas pensam que Deus criou as coisas, criou o pão, por exemplo, criou a maneira com a qual nós nos alimentamos e depois refletiu que aquilo era um bom símbolo para mostrar quem Cristo é, mas é falso. Tudo que Deus fez foi para mostrar quem Cristo é. Ou seja, Deus criou o pão e a maneira com a qual nós nos alimentamos, Ele podia fazer isso de 1000 maneiras diferentes, mas Ele criou da maneira que é, para que um dia o Filho encarnado pudesse dizer: eu sou o pão da vida, e nós pudéssemos entender. Certa vez alguém me perguntou por que o universo é tão grande. Ora, nós só nos espantamos pela imensidão do universo, porque nós achamos que o universo foi criado para nós. E como nós ocupamos uma coisa diminuta, chamada Terra, um grão no universo enorme, nós achamos que não faz sentido o tamanho do universo, mas o universo foi criado para mostrar a grandeza infinita do Criador, Cristo, e não nós. Então ele é imenso para mostrar a sua imensidão. Tudo que foi criado deve revelá-lo. Toda a palavra escrita foi escrita para revelá-lo. Em João 1, de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Então, nosso propósito hoje é começar uma série de sermão sobre Cristo nas páginas do Velho Testamento. E nós queremos fazer isso do ponto mais inicial possível, que é Gênesis, capítulo 1, verso 3, que diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Esse versículo não causa um impacto tremendo em você? O orador é Deus, o Deus eterno. O tempo é antes do tempo. Não podemos chamar de tempo, é antes de todas as coisas serem criadas. E a palavra exercida é a onipotência desse Deus. E o resultado, querido, é o maior de todos os presentes. A escuridão ouviu e desapareceu. Disse Deus, haja luz e houve luz. Se esforce, apesar de ser inútil, a imaginar esta cena quando esta voz chamou pela primeira vez a primeira bênção, na qual nós conhecemos este universo, este mundo cheio de belezas. Era então uma massa disforme, não tinha forma, portanto não tinha beleza, era vaga. E o seu vazio não tem como ser descrito por nós. É triste, sem luz, é caos. Era uma noite impenetrável, envolta num vazio sem vida. Nossas mentes não podem contemplar o cenário como devíamos ou desejaríamos. Este vazio deve ser cheio de toda a beleza da criação e deve ser povoado por seres humanos cuja existência irá para a eternidade, para a imortalidade, o quadro no qual será pintada as belezas de Cristo. Portanto, a deformidade deve assumir forma. Tudo que está transtornado deve adquirir ordem. Tudo que é disforme deve ser moldado pela beleza que expresse Cristo. Deus tinha a vontade, Deus tinha todo o poder. Ele podia fazer surgir uma criação instantânea em sua perfeição absoluta, mas Ele escolheu não fazer assim. Ele trabalha num processo gradual, para que nós possamos aprender a sabedoria da necessidade do processo gradual, da revelação daquilo que Deus é para criaturas como nós, que a diligência do paciente é o caminho para todo bem fazer, para nós conhecermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Será necessário uma eternidade, um processo gradual, mas maravilhoso e perfeito. Pense, querido, que tudo que Deus criou para revelar as maravilhas de Cristo. Mas qual foi a primeira maravilha? Qual é o primeiro passo para inaugurar o caminho da harmonia e da graça de Deus na revelação de Cristo? A primeira bênção é a luz. Disse Deus, haja luz. Nós podemos perguntar qual é o útero do seu nascimento, que tipo de arte a compôs. Naquele instante, a resposta da Bíblia é clara. Disse Deus, haja luz. É sua voz onipotente, o fiat de Deus. E houve luz. Saber mais do que isso é impossível. É o poder onipotente da sua palavra. No entanto, muitas verdades ligadas à luz estão abertas para a nossa busca intensa de uma visão profunda de Cristo. Ela é uma caixa cheia de ricas joias do Evangelho, ou seja, um grande depositário de verdades a respeito do ser pelo qual todas as coisas foram criadas. Ele é o Senhor da luz na sua forma mais justa, aquilo que expressa a característica primeira. A Bíblia diz assim, o Espírito Santo disse, Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Essa é a primeira verdade, e isso é maravilhoso. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todo homem, e Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o profeta, olhando para os raios
brilhantes de Cristo canta: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O apóstolo Pedro, quando vai falar a respeito daquilo que nós, como povo de Deus, anunciamos, nós temos uma única mensagem. Infelizmente a igreja hoje tem muitas mensagens que vêm do mundo, mas nossa única mensagem, o fruto do nosso chamado é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então nós devemos agora focar os nossos olhos para as grandes finalidades da luz e conseguir traçar nela as belezas transcendentes da aurora da salvação do homem e daquilo que Deus quis revelar como essencial em Cristo quando disse: haja luz. Em primeiro lugar, quando nós pensamos na luz, a luz é algo puro. Nada é mais puro que a luz. De todas as maneiras que nós possamos pensar a respeito dela, nós enxergamos esse como fato primevo. Na luz não há nenhuma mistura ou poluição. Sua propriedade repele completamente a sujeira, ela pode percorrer imaculada todas as impurezas, todas as coisas imundas. Neste particular, nada no mundo criado se assemelha à luz. A neve é brilhante e branca, alva, mas a brancura dela é manchada quando um ser humano pisa e a transforma em lama. Olha para os rios nascentes, as fontes cristalinas, puras, mas à medida que ela vai descendo as encostas, ela vai somando a ela impurezas. A mão, as ações do ser humano vão poluindo a água. Ou seja, nós podemos pensar numa infinidade de coisas que são puras, mas que podem ser poluídas. Isso não expressa exatamente o ser de Cristo. Mas a luz é completamente diferente. Nada pode afetar a pureza da luz. Tal é Cristo. A luz pode refletir-se sobre qualquer superfície, mas ela nunca é poluída. Tal é Cristo. Quando ele era um homem na terra, ele era tão puro como Deus no céu. A dureza do coração do homem, as sutilezas de Satanás, a tristeza e o sofrimento, nada pôde maculá-lo. Ele viveu no mesmo mundo que nós, queridos. Ele passou por um mundo de pecado, mas ele passou por um mundo de pecado como um raio de sol, através da mais vil choupana, como um raio de sol através da coisa mais impura que você pode imaginar. Assim como a luz do sol não pode ser contaminada por essas coisas, Cristo andou por esse mundo de pecado e brilhou a santidade de Deus de maneira incontaminável. No fim, ele era tão puro quando ele nasceu aqui. Ele tomou o fardo do pecado do homem para que pudesse suportar esse pecado, mas ele nunca soube o que é a mancha do pecado sobre ele. Lá, na manjedoura de Belém, ele era o menino Jesus, puro, santo, Deus encarnado. E quando ele voltou ao céu em triunfo santo, ele voltou como um conquistador santo, como aquela criança santa que nasceu aqui. Deus criou a luz para expressar essa santidade absoluta de Cristo. Quando você vê os raios do sol a cada manhã, lembre-se disso, da santidade absoluta de Cristo, do Cordeiro imaculado, que nada neste mundo, nem todo o inferno, pôde colocar uma única mancha sobre ele. Ele é luz. Esses versos iniciais de Gênesis, devem nos levar a estudar diligentemente, com alegria, a santidade essencial de Jesus. Essa santidade é a âncora do Evangelho, é a nossa esperança, e mostra a nós o que o Evangelho é e que tipo de vida nós devemos viver e fomos chamados para viver. O Evangelho que nós pregamos deve ser tão santo como Deus é santo, ou ele não pode ser um Evangelho que expressa Cristo e que revela Deus para nós. Cristo é o Cordeiro Santo de Deus, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Nós devemos pensar que se houvesse apenas uma única sombra de pecado sobre ele, a expiação seria necessária para si mesmo. Então, ele não poderia salvar
a ninguém. E nós ficaremos incrédulos para sempre, vis, separados da vida de Deus, inimigos de Deus. Mas Jesus foi totalmente suficiente para nos redimir, porque Ele é totalmente santo. Ele é totalmente puro. E como a luz não pode ser contaminada pela sujeira, assim é Cristo. E é assim que nós devemos meditar sobre Ele como modelo para a alma regenerada do homem. Esse é o propósito final de Deus. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. O que é salvação, queridos? Qual é a definição de salvação? Salvação é a conformidade à imagem de Cristo. E salvação que não leva a isso e que não tem isso como propósito final, não passa de uma falsa salvação, de um falso evangelho. A Bíblia diz: aquele que tem esta esperança nele, purifica-se assim como ele é puro. Foi por isso que a luz foi criada com todas essas propriedades. A luz, a cada manhã que o sol brilha, grita para nós: Deus é santo, Cristo é luz. É uma mensagem diária e contínua, enquanto vivemos e enquanto o sol brilha sobre nós. Como a igreja pode pregar outra coisa que não seja isso? Mostra o tamanho da maldade e da deformidade que o pecado causa na mente humana. Deus disse: haja luz. Em segundo lugar, a luz é brilhante. Sequer podemos pensar em luz sem esse aspecto. Tal é Cristo, tal é Cristo, tal é Cristo. Ele é o resplendor da glória do seu Pai. Ele é o brilho da glória do Deus eterno. Ele, e somente Ele, encarna, como em uma constelação, toda a perfeição divina. E Ele brilha como todas as galáxias do universo, as perfeições de Deus. O esplendor do meio-dia do grande Deus eterno é Cristo. A luz mais brilhante no universo é uma explosão de uma supernova. É isso que Cristo é, revelando todas as perfeições de Deus. Ele é a luz que brilha. Ou seja, a vida só é brilhante quando nós estamos próximos dele. Quando nós estamos numa relação íntima com Ele. Quando nós lemos livros, as páginas só são brilhantes se Cristo é encontrado nelas. Um sermão só é brilhante se ele está cheio de Cristo, revela Cristo. Se o alvo do sermão e o objetivo do sermão é o homem, não há luz nele, ele é uma expressão da escuridão do coração humano. E nós temos que admitir em humilhação diante de Deus que a maioria dos sermões pregados em nossos dias, em nossa geração, não está cheio de Cristo. Está cheio do homem, da sua ambição. Portanto, não há nada brilhante nele, não há luz nele. Há escuridão, escuridão, escuridão. Que tipo de vida brilha no mundo? Paulo diz que nós temos que brilhar como luzeiros no meio de um mundo perverso. Que tipo de vida brilha no mundo? É quando Cristo é visto nessa vida. É quando Cristo é manifestado nela, porque Ele é a luz. Qualquer coisa que brilha é aquilo que revela a luz que Cristo é. Quando a Bíblia diz que você é luz, está dizendo que você deve ser um ser cheio de Cristo. Cheio de Cristo, revelando Cristo, brilhando no mundo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Outra coisa que nós podemos ver é que a luz é linda. A beleza não existe sem a luz. A beleza não pode ser vista sem a luz. Nada é belo sem a luz. Se o sol desaparecesse, as cores entrariam em extinção. Todo o encanto seria arruinado. Tudo que é belo desapareceria. Assim é Cristo, querido. Assim é Cristo.
É por isso que em tudo nós buscamos Cristo, é por isso que em cada página da Bíblia nós buscamos Cristo, em cada sermão buscamos Cristo, em cada culto buscamos Cristo, em cada adoração exaltamos Cristo, porque assim é Cristo. Sem Ele, toda beleza se esvai. É assim que os homens explodiram nas páginas do Velho Testamento. Tu és o mais formoso entre os milhares, tu és totalmente desejável. Quem dera que cada culto da nossa geração fosse uma explosão dessas declarações, que cada sermão fosse a busca da plenitude da beleza nessa pessoa, que é Cristo, que é Deus e é o homem. Que a harmonia de graça está em todas essas coisas misteriosas para a nossa mente. Deus que se tornou o homem, o Deus que é a luz. É isso que nos encanta nas Escrituras. Tire Cristo das Escrituras e todo o encanto se esvai. É isto que impõe valor à palavra de Deus, porque ela fala a respeito de Cristo. E é para nós vermos as suas excelências variadas, infinitas, que o céu foi criado, que os anjos foram criados, que o universo foi criado, que você foi criado, que cada homem foi criado. Você já parou para imaginar a ofensa eterna que é um homem que vive sem expressar Cristo? Ele foi criado para expressar a beleza de Cristo. Você já parou para pensar quão hediondo é, querido, um culto, um sermão que não manifeste Cristo? Ele se torna uma mentira sobre Cristo. A natureza, ela não ousa ser uma mentira sobre o Criador. O sol a cada manhã está declarando: Ele é luz, Ele é luz. Por causa dele tudo foi criado, tudo veio à existência para mostrar a sua variada excelência. Visão sem luz é um dom inútil. Vida que não enxerga Cristo não tem razão de existir. Sem a luz do sol, sem o brilho do sol, uma flor murcha. Mas a luz de Cristo, quando brilha sobre nós, quando os seus raios descem, Ele embeleza os mansos com a sua salvação, os transforma, os faz plenos para viverem para a razão pela qual foram criados. Isso não é maravilhoso? Nós podíamos buscar outra coisa nas páginas da Bíblia que não fosse Cristo, 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 mas essa é a loucura da nossa geração. Ah, querido, a luz é linda e nada pode ser belo sem o brilho da luz sobre ela. A criação, o universo, o homem, a igreja, um sermão, uma oração, sem o brilho de Cristo e sem ter esse brilho sobre Ele, nada mais é do que escuridão. Terrível escuridão. Não há beleza. Não há beleza. Não há beleza. A palavra de Deus diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Outra coisa que nós podemos olhar é que a luz é livre. A luz é livre em todos os sentidos que você imaginar. A riqueza, a fortuna dos ricos não podem comprá-la. A habilidade do artista mais importante não pode moldar a luz. O trabalho mais laborioso não pode ganhar a luz. A pobreza dos pobres não pode prejudicar o acesso à luz. Imagine quanto ensino isso traz para nós. A livre graça de Deus. A luz é livre. Onde quer que haja luz, e seja qual forma que você imagine a luz, ela voa nas asas da liberdade. Ela doura a sala mais cara, e ela ilumina a cabana mais pobre, o mais pobre barraco. Assim é Cristo, assim é Cristo, assim é Cristo. A diferença entre um homem redimido e um homem indo em direção ao inferno é simplesmente a diferença em que Deus abriu a mente, abriu as janelas para que a luz entrasse. É a luz que
é a diferença entre o salvo e o perdido. Não é nada neles, é a luz que brilha, que entrou. E essa luz não pode ser comprada. Ela não pode ser adquirida por trabalho, por esforço humano, ou comprada por dinheiro, adquirida por mérito. Não. A luz precisa do fiat de Deus. Haja luz. A igreja dos nossos dias precisa entender, não existem estratégias para criar a luz. Só Deus pode fazê-lo. E Ele o faz não por necessidade, mas livremente. Eu amo quando o profeta Isaías diz: vinde e comprai vinho e leite, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. A mensagem do Evangelho é essa: não desperdice então o tempo na busca de como você pode pagar porque você não pode, de como você pode merecer porque você não merece. Quem pode merecer Cristo? Quem pode merecer a luz? O universo em trevas merecia que Deus dissesse: haja luz? Ou Ele disse haja luz por motivos próprios para manifestar Ele mesmo? Nada tinha a ver com os merecimentos do universo. Na verdade, até Deus dizer haja luz, Ele nem existia. É insignificante, é insignificante. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Não tente estabelecer um preço pelo qual você mereça o brilho da luz, da glória de Deus em você, em sua vida. Não busque um preço por Ele, nem o céu inteiro vale. Nem todas as criaturas criadas vivendo na mais pura santidade seria um preço pelo valor de Cristo, da luz. É uma ofensa. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Não desperdice seu tempo tentando achar um preço para você pagar por aquilo que é impossível. Diante dele, toda a criação não vale nada. Todos os anjos não valem nada. Não existe um preço que possa ser pago. Como o caos primevo não merecia que Deus dissesse haja luz, e não foi por causa dele que Deus disse haja luz, mas por causa de Cristo, assim o é agora. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. O profeta está dizendo para você: todos os méritos seus, todos os méritos imaginários que você tem são apenas demérito. Você é aquela escuridão primeva. O que a escuridão poderia merecer? Ela não poderia merecer o fiat de Deus, e nem Deus estava obrigado a pronunciá-lo. Não existe méritos em você, não existe méritos em você. O melhor que você faz é pecado, e você vai oferecer o pecado por Cristo. Você vai oferecer seus atos de injustiça como preço por Cristo. A luz é livre e o caos não tem exigências nem mérito. A luz é livre e a escuridão e as trevas não têm exigência ou mérito. Não podem colocar preço e nem merecer nada. O fiat de Deus é soberano e livre. Haja luz. Você pode perguntar: pastor, então o que eu devo fazer? Pleiteie a sua miséria. Lamente a sua miséria e clame apenas por misericórdia. Lamente a sua escuridão, chore sobre a sua escuridão, chore sobre as trevas do teu coração, e Ele brilhará a sua luz. Todas as pessoas que agora se aquecem nos raios de alegria que fluem de Cristo, têm apenas um testemunho, um único testemunho. Cada um deles cantam: meu tesouro é um dom da livre graça de Deus. A luz é livre. Ele me amou porque Ele me amou. Ele me chamou porque quis. Ele me abençoou porque me abençoou. Ele me salvou porque me salvou. Ele brilhou na minha alma porque Ele quis brilhar em minha alma. Ele disse haja luz, sem nenhuma obrigação de dizer haja luz, mas para manifestar Cristo, Cristo, Cristo. Tudo que tem eles a dizer é: quando eu era trevas, quando eu era o caos, Ele disse haja luz, e houve luz. Mas o mais maravilhoso, a luz era Ele mesmo, era Ele mesmo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, queridos? Lá no início de todas as coisas, Deus disse: haja luz. Há um outro aspecto. A luz é todo reveladora. Enquanto a escuridão lança um manto que encobre todas as coisas e que faz com que nós passemos inconscientes em meio a inimigos, em meio à sujeira, em meio à depravação, em meio à depravação do nosso próprio coração, com lanças preparada para os nossos pés, com uma seta assassina pronta para nos levar à perdição eterna. Cada toque que nós damos no meio da escuridão é uma mancha. Cada toque que nós damos no meio das trevas nos mancha e contamina. Nós sequer podemos ver a fonte de tão grande aflição, de tão grande perdição. Mas deixe amanhecer a luz, então nós podemos ver a ruína, nós podemos ver a impureza em nossas faces, nós podemos ver a ruína em nosso ser, nós podemos ver a ruína em nossos corações. Tal é Cristo. Pelos raios de Cristo, todo pecado é detectado. Não importa se ele se escondeu nas frestas mais impenetráveis do coração, a luz tudo penetra. No meio das trevas, nós acariciávamos este mundo, mas quando a luz brilha, então é desmascarado o monstro que ele é. Nas trevas, nós acariciávamos os nossos pecados, mas quando a luz brilhou, nós olhamos repugnados para a sua face horrenda. Nós sentimos nojo de nós mesmos ao ver o braço da sujeira, a mão que segurava o cálice da morte, o qual nós bebíamos diariamente em meio à escuridão. Querido, eu quero perguntar a você nesta noite: você não percebe a mácula do pecado? Você não está vendo as iscas venenosas do mundo? Se você não consegue ver, então a luz não brilhou sobre você. Se você não viu quão desesperadamente corrupto e mau é o coração do homem a partir de você mesmo, então a luz não visitou a sua consciência, não iluminou a sua consciência. Cristo não está no seu coração. Cristo não está no seu coração. Você pode perguntar: por que, pastor? Porque a luz é totalmente reveladora. A verdadeira fé, ela produz um lamento. Eis que eu sou o principal dos pecadores. Na boca do homem na qual a verdadeira fé brilhou, há um grito: lava-me e ficarei mais puro que a neve. Lava-me, 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 porque a luz revelou. O brilho da luz é o fim da autojustificação. O brilho da luz é o fim da racionalização. O brilho da luz é o fim de nós culparmos os outros. O brilho da luz faz nós gritarmos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Cristo. Graças a Deus por Cristo. Graças a Deus pelo Fiat. Haja luz, haja luz, haja luz. Quando Deus disse haja luz, lá no princípio a luz brilhou, queridos. É manifestada uma das coisas mais gloriosas a respeito da luz. Como nós podemos ver o sol? Nós só podemos ver o sol pela luz do próprio sol. Não é maravilhoso isso? A luz de Cristo não revela apenas toda a podridão escondida na penumbra, nas trevas, todo o pecado que acariciávamos e não podíamos ver sua face monstruosa, mas a luz de Cristo revela a si mesmo. No Salmos 36, 9 diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. A luz de Cristo mostra Ele mesmo. Da mesma maneira que a luz do sol é a única possibilidade de você ver o sol, é por essa luz, é pela luz de Cristo que nós vemos Cristo. Vê como é completamente sem sentido a ideia de que o homem natural podia ver, querer, desejar, achar alguma beleza em Cristo, nele mesmo. Nós não podemos ver o próprio Cristo sem a luz de Cristo. Nós só podemos ver a cruz por aquilo que ela é, quando Cristo nos mostra isso.
nos mostra a prova gloriosa do amor sem limites, nos mostra a sua santidade absoluta, a santidade absoluta do Pai que exige a punição para cada pecado. É na luz de Cristo que nós vemos o sangue precioso e o pagamento de todas as dívidas da crueldade da nossa existência sem Ele. É na luz de Cristo que está sendo revelado para nós os tesouros da sua palavra. Na luz do sol nós vemos o sol, e só através da luz de Cristo nós vemos o próprio Cristo, maravilhoso e majestoso. Na luz de Cristo nós vemos as cortinas do céu se abrirem, e então nós enxergamos um Deus reconciliado conosco, e nós ficamos deslumbrados com o peso da sua glória sobre as nossas vidas. Como é maravilhoso pensarmos em tudo que vem com o fiat de Deus, haja luz, tanto lá no princípio como sobre as nossas vidas. A luz tem outra característica que fala sobre a nossa vida de santidade, porque a luz, queridos, a luz é o pai de toda fecundidade. As regiões em que raramente os raios do sol chegam são lugares estéreis. Não há fruto, não há vida. Na sombra, toda a vegetação definha, as árvores se apequenam e morrem. Um inverno perpétuo seria uma desolação perpétua. Eis o que é a vida sem Cristo, e porque o inferno é a desolação perpétua, o lugar onde nenhum raio de luz mais vai brilhar. Mas olhe para a criação quando o inverno passa, que mudança! Há um retorno das cores geniais e maravilhosas do jardim, das árvores. Os campos são forrados com o seu verde, com sua fecundidade. Tal é Cristo em nossas vidas, tal é Cristo em nós. Em sua ausência, o coração é um lugar de vermes destruidores, de algumas ervas daninhas e nada mais. Mas quando ele brilha, faz brotar as sementes da graça, faz crescer a árvore da fé, que derrama sobre nós um fruto dourado, que revelam a glória do Pai em nossas próprias vidas. Santidade não é a expressão do esforço humano para ser belo aos olhos de Deus e para merecer algo. É o contrário. Santidade é o resultado do brilho da luz, porque onde a luz brilha, há fecundidade. Por isso que na santidade não há nenhum mérito humano. Toda a glória dele, o brilho da sua luz encheu os campos de fecundidade, os campos estéreis do nosso coração, fez crescer a semente da graça, a árvore da fé, e produziu todas as espécies de frutos para a sua própria glória. O que é a luz, queridos? A luz é o carro-chefe que transmite calor. Sem ela, sem a luz, a terra congela. A terra se torna simplesmente um pavimento rochoso. Assim é o nosso coração. Assim é o coração do homem sem Deus. Assim é o coração do homem regenerado. Deus criou todas essas coisas como uma mensagem a respeito de Cristo. Querido, todo o universo é um sermão a respeito dele. Sem a luz, a terra congela, como eu disse, num pavimento rochoso. Sem a luz, o solo se torna inflexível e estéril. Se nossos céus fossem completamente negros dia e noite, então não haveria nenhuma vida, nenhum esplendor. Assim é o coração sem Cristo, ele é simplesmente uma pedra de gelo. Mas quando ele entra, quando o seu brilho chega, quando a luz reflete sobre ele, uma luz que nunca morre, então ele tem a vida eterna. A luz é calor, ele tem a vida eterna, então o amor queima e arde nas câmaras secretas do homem interior, nas câmaras secretas do seu coração. E nós somos como os discípulos em Emaús, que disseram:
um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É isso que sentimos diariamente, o coração arder ao encontrarmos Ele, quando a luz dele abre as Escrituras para nós. Essa luz, esse calor é a centelha que se espalha no heroísmo dos mártires, na vida do fiel que vive para a glória de Deus, na vida do ministro que trabalha tão somente para proclamar a verdade e nada mais. Cristo visto e amado é o calor para o nosso coração. Cristo visto e amado é o calor para as nossas vidas. Cristo visto e amado é o calor da nossa adoração. Cristo visto e amado é o que impulsiona a nossa missão de pregar ao mundo. Cristo visto e amado, querido, é fogo nos nossos lábios e é uma chama no ouvido dos nossos ouvintes. Então o Espírito Santo usa o brilho da luz de Cristo para derreter uma congregação endurecida e transformá-la numa enxurrada de santo zelo para a glória de Deus. Por isso nós pregamos e por nada mais. E Deus disse: haja luz. A luz também é um prenúncio de alegria. A palavra de Deus diz que durante 3 dias o Egito ficou totalmente em escuridão. A visão então das pessoas falhou, todo o movimento cessou. Foi uma época de terrível tristeza. A ausência da luz foi uma praga terrível. De certa forma, o homem já experimenta parte desse horror. Nossa sociedade, nosso mundo. A Bíblia diz que o seu coração insensato é trevas. Numa de suas viagens, o apóstolo Paulo, o navio que ele estava foi tomado por uma grande tempestade. E o apóstolo Paulo diz que por muitos dias eles não viram nem o sol, nem as estrelas. Foi uma época triste, a esperança daquelas pessoas feneceu. Imagine o horror da existência, da eternidade em trevas, sem o brilho da luz de Cristo. Mas imagine mais, muito mais, a tristeza da alma sem Cristo. Eu fico abismado quando vejo crentes querendo viver como o mundo, muitos invejando o mundo, muitos querendo abraçar o mundanismo. Só há uma explicação: não há luz em seus corações, não há luz em seus corações. Como podem ansiar pelas trevas? Sem luz não há alegria. E não há alegria na alma humana até que se levanta o rosto de Cristo sobre ela e começa uma manhã feliz, que nunca mais conhece o que é noite, conhece a palavra noite. Uma luz presente, uma luz maravilhosa, mas que nós temos que admitir, nós aqui nesta noite, que é apenas a estrela da manhã da glória vindoura e eterna. O raiar, os primeiros raios, porque aqui na terra ainda há névoas que às vezes se levantam. Aqui nós precisamos de coisas indiretas que nos mostrem a beleza de Cristo. Mas no céu, queridos, não será assim. Será diretamente uma visão de quem Ele é. Não haverá mais nenhum brilho de luz mediado. Por isso a Bíblia diz que não haverá mais necessidade nem de sol nem de lua para brilhar nela, porque a glória do Senhor é a luz e o Cordeiro é a sua luz. Não é maravilhoso imaginarmos que todas as glórias que nós temos conhecido em Cristo não passa apenas do brilho da estrela da manhã, de uma glória vindoura e infinita? Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Não é maravilhoso? Agora, queridos, vocês aqui reunidos, você está viajando, você está caminhando de luz em luz. Seu caminhar é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. A questão é que nós não devemos nos enganar de forma nenhuma. Nós não estamos falando hoje aqui sobre a luz da vela da razão, porque ela não é um guia, não é um refúgio, é uma luz que se apaga. Não, nós não falamos sobre a luz da vela da razão humana, não é ela que ilumina o nosso caminho. Existem muitas luzes falsas, luzes
artificiais, faróis que iludem os marinheiros e que os levam para as rochas, para as areias movediças. Há muitas luzes que brilham, luzes de superstição em púlpitos, que não passam de fogos de artifício, luz artificial que fenece. Cuidado, em nosso sistema há apenas um sol, há um só Cristo, no Cristo da Bíblia, no Cristo que o Espírito Santo revela em todas as páginas, como nós estamos vendo hoje em Gênesis, em todas as páginas da Bíblia, o único Cristo que reflete a glória do Pai, que tudo faz para a glória do Pai, o Cristo pelo qual e no qual nós podemos ser salvos. Eu quero perguntar a você hoje, eu quero perguntar a você nesta noite, a sua escuridão desapareceu ao brilho da luz? Como diz Colossenses 1,13, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vive na luz? Será assim? Se você tiver contemplado o dom da justiça de Deus, você irá odiar o pecado se vive na luz. Você irá crucificar a carne se você vive na luz. Você irá abandonar o mundo se você vive na luz. Se você contemplou a luz, isso será a sua alegria. Você vai se alegrar em seus raios. Você vai ser sedento por um conhecimento mais brilhante de Cristo. Por isso você irá procurá-lo mais e mais nas páginas da Bíblia, em oração, sedento por esse conhecimento mais claro, por um caminho mais brilhante. Esse é o caminho do justo, é como a luz da aurora. Mas talvez, e eu falo isso, querido, com o coração doendo, talvez você ame mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais, e você as ama. Em João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem ama o pecado, ama a escuridão. Quem ama o pecado, ama o manto das trevas sobre ele. Por isso, quando Deus finalmente jogar o homem nas trevas para sempre, ele só terá recebido aquilo que ele sempre almejou. Ele odiava a luz, então ele será jogado para sempre nas trevas, onde a luz não brilha. Nada é mais próprio e propício do que isso. Esse caminho de trevas vai direto para dentro do abismo que é trevas, onde Jesus disse que há choro e ranger de dentes para sempre, excluídos da luz eterna para sempre. Eu tremo ao ler isso, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Que ofensa infame! A luz eterna que é Cristo, o homem amar mais as trevas. Mas assim é o coração de todo homem regenerado. Você então se espanta quando a Bíblia diz que não há quem faça o bem, que todos juntamente se tornaram inúteis. Agora você que é filho de Deus, você que se deleita na luz, você que está cheio da plena alegria que a luz traz eu quero que você lembre-se que este jardim do Senhor, cheio de luz, agora aqui na terra, é um lugar de trabalho e não de sono. Você foi chamado para frutificar. A luz traz fecundidade. Que você, querido, possa refletir a luz, o brilho de Cristo. Eu quero que você reflita no seu coração. Está claro para os outros podem ver a luz através de você. Eu que sou pastor, isso é uma declaração importante para os pastores e para cada um de nós, membro do corpo de Cristo. Você, eu, os pastores, os líderes, cada membro do corpo de Cristo não foi chamado para criar a luz. Nós não inventamos a luz. Nós não inventamos estratégias de criar luz. Não é o meu chamado criar luz.
Não é meu chamado conferir luz aos outros. Nós devemos apenas refletir a verdade da palavra de Deus. Refletir a verdade como está em Cristo Jesus e nada mais. Esse é o chamado da igreja. Esse é o ministério da igreja. O planeta, a terra, a lua, eles só lançam os raios de sol de volta. O espelho simplesmente retorna a imagem que foi refletida nele, e o cristão manifesta Cristo. E a mensagem dos pastores deve refletir Cristo, e a igreja deve refletir Cristo, e nossa adoração deve refletir Cristo, todas as coisas devem refletir Cristo. Não deve haver em nós um desespero. Você pode dizer: não, eu me movo entre os cegos, como eles vão ver a luz? É verdade. Mas há algo em Cristo, no sol da justiça, que não há no sol que brilha no nosso céu. Esse sol eterno, ele dá luz e ele também dá visão. Você jamais tinha visto todas essas coisas, todas essas belezas, até que ele disse: veja, não dê descanso. Não dê descanso aos ouvidos da sua família, do seu bairro, do seu país, do mundo. Sua voz precisa ser ouvida, e junto com sua voz deve subir um clamor, para que Deus diga: haja luz e haja vista. E quando ele diz haja luz, haverá luz. Porque João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como eu disse no início, tudo que Deus criou aponta para Cristo. A Bíblia está cheia de Cristo. Por isso nós queremos meditar e continuar meditando em vários sermões sobre Cristo nas páginas do Velho Testamento, porque a Bíblia só fala de Cristo. E como eu disse, se você ou se alguém busca algo na palavra de Deus que não seja Cristo, está buscando a coisa errada, no lugar errado. Nós precisamos inclinar nossas cabeças e ouvir Cristo como os discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus lhes explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu oro para que Ele faça isso. Que cada página da Bíblia Ele nos faça ver a sua face. E essa série longa de sermões sobre Cristo no Velho Testamento possa de fato nos levar a conhecê-lo mais profundamente e viver de maneira mais profunda para a glória daquele que criou todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.